Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Laraiá, laiá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, é só saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. Quantos caminhos o homem deve andar para semear alegremente? Quanto tempo falta para a gente despertar, procurar lançar boa semente? Quantas flores lindas espalhadas por aí, enfeitando o solo que pisamos. Tantas cores vivas espalhadas nos jardins, atraindo tantos colibris. Se a gente compreendesse o quanto é bom viver, sairia pelo mundo a florescer. Perfumes são bem-vindos, as flores são tão belas. Floresça, pois agora é a nova era. Quantas flores lindas nascerão aqui na terra. Linda estação é a nova era. Sinta o perfume, vá correndo à janela. Ofereça rosa amarela. The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind. Todas as pessoas já foram convidadas a fazer brilhar a própria luz. Aproveita a hora, não espera anoitecer. Faça o amor acontecer. Perfumes são bem-vindos, as flores são tão belas. Floresça, pois agora é a nova era. Se a gente compreendesse o quanto é bom viver, sairia pelo mundo a florescer. The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind. A resposta, meu amigo, está em você. A resposta, meu amigo, está em você. Obrigada, Jesus, por mais esse dia abençoado, em que temos a oportunidade de estudar, de aprender e de servir em Teu nome. Que
todas as boas energias deste ambiente, que o canto dos pássaros, a luz do sol, a brisa suave possa atravessar esferas, montes, lagos e chegar até cada um que aqui está conosco neste momento. Encarnados e desencarnados, sejam todos bem-vindos para essa hora bendita que eu chamo da hora das consolações. Que o Senhor esteja conosco, abençoando os nossos lares, nossas vidas, nossos sonhos, nossos propósitos, refazendo as nossas energias, para que tenhamos força e coragem para levarmos o nosso compromisso adiante até quando for necessário, com muita alegria, com muita esperança, com muita luz. Que assim seja. Perfumes são bem-vindos, os pássaros também. Floresça, pois agora é a nova era. Os passarinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro do Evangelho, Vida e Amor. Eva, um beijo para cada um e seja bem-vindo, Alex, todo azulzinho aí. Tchupiu, tchupiu. Tchupiu, estou esperando o tchupiu chegar aqui. Alô, alô, meu povo. Salve, mais uma segunda-feira, essa já quase terminando o mês de janeiro, né, de 2023, dia 30. O nosso Eva já é o de número 966. Sejamos bem-vindos mais uma vez, né? Parabéns aí para todo mundo que estiver fazendo Era hoje, nesse dia 30 de janeiro aí, ó. Que Deus te ofereça cada vez mais oportunidade de trabalhar, de servir no bem. Que você tenha força, tenha coragem para aproveitar essas oportunidades, não é? Então, gente, como é que foi essa segunda-feira? Como é que está sendo, né? Porque ainda tem um pedacinho bom dela, considerável hoje, para viver bem vivido, né? Tudo tranquilo, tudo em paz, um pouquinho de angústia, tá triste, veio aqui no Eva buscar um pouquinho de alegria, de orientação, de consolo. Conta aí. Ou no mínimo pensa nisso, né? Para que seu ser se vincule a esse universo de Deus aí que sempre atende aos nossos anseios na medida do nosso merecimento e também da nossa necessidade, né? Nada além do que merecemos e muito menos além daquilo que a gente precisa. Tá certo? Então, hoje, a nossa reflexão aqui ela é leve, pelo menos na minha compreensão, né? Muito leve, porque é uma história, e as histórias, né, fazem muito bem para nós, tem um propósito educativo fantástico, né? Tanto é que Jesus se utilizou das histórias, das metáforas, das parábolas para evangelizar, né? Além do seu próprio exemplo. Então, nós crescemos, né, ouvindo histórias, a nossa história evolutiva, né, foi aprendendo por meio das histórias, dos causos, dos casos, uma geração que contava para outra, que contava para outra, e assim a gente foi se formando até chegar onde nós estamos. E nós continuamos nos utilizando, né, dessa ferramenta poderosa para poder, né, evangelizar, para poder educar, para poder nos educar e assim por diante. Mas a história de hoje é muito interessante, gente, porque ela vai falar sobre o que os nossos irmãos evangélicos chamam de livramento. Já escutou essa expressão? Aconteceu alguma coisa e falou assim, gente, isso foi um livramento? Mas o tal do livramento é muito interessante porque quando ele acontece, normalmente, ele não é muito bem compreendido. Aliás, às vezes muito mal interpretado. Não é bem recebido, normalmente nós nos revoltamos com aquela situação, até que em um determinado momento, pode ser a curto prazo, pode ser a médio prazo, pode ser a longo prazo, né? Porque alguns destes desdobramentos a gente só vai compreender
depois de retornarmos ao mundo dos espíritos de novo, depois do desencarne. Assim, poxa, então aquilo que aconteceu comigo era necessário, era importante e me livrou disso, disso e disso. Olha aí o livramento sendo entendido. Em alguns casos a gente entende rápido, meia hora depois, um dia depois, uma semana depois e assim por diante. Então eu tenho certeza que a nossa vida, ela está assim recheada de livramentos que já ocorreram. Alguns compreendidos, outros ainda não. E mais ainda, virão muitos outros. Muitas situações que na hora a gente vai compreender, vai imaginar assim, nossa, perdi. Prejuízo, deu errado. Mas que lá mais na frente a gente vai entender, lucrei, deu foi certo, que coisa boa, não é? Então, o título do nosso evangelho dessa segunda-feira, 30 de janeiro, está aí, ó, Graças a Deus. É o mesmo título da mensagem que nós retiramos do livro Almas em Desfile. Esse é um livro, gente, que foi editado pelo espírito Hilário Silva. Eu não trouxe hoje, mas num próximo momento a gente vai compartilhar aqui também a biografia de Hilário Silva, que é muito interessante. Tenho certeza que vai fazer muito bem para muitos de nós, né? Mas está aí um espírito que eu considero que muito da turminha assim, de Humberto Campos, sabe? Com essa capacidade de traduzir em textos histórias, situações, metáforas, né, extremamente educativas, leves, em alguns casos até assim bem humoradas, né, para não dizer até assim bem engraçadas, que nos ajudam a aprender. E hoje não vai ser diferente. Então, vamos lá. Graças a Deus. Hilário Silva, Psicografia de Chico Xavier. Lembrando que esse livro, gente, o livro Almas em Desfile, foi uma parceria psicográfica do Chico com o Valdo Vieira, tá? Então tem mensagens psicografadas pelo Chico, outras pelo Valdo. Essa de hoje, psicografia do Chico, tá bom? Só para deixar registrado aqui. Sozinho, ponto. No velho sítio da Quitéria, que herdara dos avós, Anselmo Pires, apesar da movimentação dos empregados, sentia-se sozinho. Desde que a morte lhe arrebatara Antônia, a companheira de muitos anos, estava espiritualmente só naquela casa grande. A princípio, adoecera. Acamado, pedia que lhe dessem veneno. Queria desertar da existência, abandonar o mundo. Amigos, porém, chegaram generosos e providenciais. E o velho Pires foi conduzido a um templo espírita, à procura de socorro moral. Embora desarvorado, começou a ouvir as interpretações do Evangelho em novo sentido e começou a melhorar. As palavras de fé e amor que escutava atento penetravam-no como bálsamo santo. Os livros espíritas, desempenhando o papel de conselheiros silenciosos, imprimiram-lhe novo rumo às meditações. A prece, no ambiente dos companheiros, parecia-lhe agora alimento insubstituível. Olha que início de mensagem, né, gente? Já fantástico, mostrando o exemplo de alguém que a gente diz assim, que estava lá no fundo do poço e que no momento de extrema dor, né, sempre providencial, chega ao amparo de amigos generosos que o encaminham a um templo espírita. Muita semelhança, né? Quantos de nós estamos aqui no EVA hoje, ou em outra casa espírita, porque aqui é um centro espírita aberto para o universo, né? Ou até mesmo em outras famílias religiosas, e que chegamos até estes ambientes numa situação semelhante ao do nosso querido Anselmo Pires. Algo ocorreu na nossa vida, uma situação
que nós consideramos de perda, no caso dele aqui o desencarne da esposa, e a tristeza tomou conta, a gente não foi cuidando, aquilo foi se aprofundando, né? Entramos aí num processo depressivo, pensamentos suicidas, né? Aquele sentimento de impotência, de que nada mais faz sentido, vontade de desistir, abandonar a tapera, né? A gente já aprendeu essa expressão aqui. E é isso que surge na nossa vida, né, um ponto de luz, uma esperança, que no caso dele aqui foi essa oportunidade de se reencontrar com o Evangelho de Jesus redivivo, né, com essa oportunidade de olhar para as mesmas situações, para os mesmos exemplos e enxergar de um jeito diferente. Aquilo fez sentido, ele se permitiu uma retomada na vida, pegou firme, né? Ali junto às atividades da casa espírita, se afeiçoou também aos livros, às preces, né? Ao Evangelho aqui, ouviu os conselhos desses textos, né? Retirados dos livros espíritas, e eis que agora ele aprendeu que precisava alimentar o espírito, que na verdade aquela tristeza toda era uma alma faminta, né? Uma alma que estava desnutrida. Apesar de todo o amparo material, o qual ele era cercado, né? Fazenda, colaboradores, funcionários, ele se sentia vazio. E agora ele retomava essa força espiritual. Não é interessante isso? Há alguém aqui que se enxerga nesse momento inicial aqui da mensagem? Pensemos e cantemos, por gentileza. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas, o amor habitou entre nós, a luz se fez nos corações, a felicidade alcançou o vale das sombras. Jesus, mensageiro do amor, trazendo as consolações, deixando entre nós a certeza de sermos amados. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, vinde a mim que o amor vos aliviará. Vinde a mim os aflitos, os estropiados. Vinde a mim e a minha paz eu vos dou. Glória a Deus!
Ó, o título da música é parecido com o do Eva. No Eva é o graças a Deus. E aqui, glória a Deus. Você conhece gente que passou por situação semelhante a essa do Anselmo aqui? Que chegou assim na casa espírita bem desesperado, quase que carregado nos braços por amigos. E aos poucos se reorganizou, com certeza, né? Nessa experiência. Há mais de 30 anos, né? Eu estou dentro de casas espíritas, bem mais de 30 anos. E eu fiquei aqui, você lendo e eu recordando quantas vezes, né, nós encontramos irmãos assim, nessa situação, e o quanto as consolações de Jesus, eu não vou dizer a casa espírita ou a casa evangélica, porque isso acontece em todas as casas religiosas, né? Mas são as consolações de Deus, de Jesus, né? As prometidas por Jesus, é que nos levantam, que nos erguem. Ai de nós, né? Não fossem essas consolações, né? Muitas lembranças aqui. Muito bem. Esse é o teu lado. Sigamos em frente? Sigamos. Certa noite, ao pé dos irmãos de fé, sobreviera a grande surpresa. Desabrochou-lhe de súbito a clarividência. Gente, o que é a clarividência, né? Essa modalidade mediúnica, né, em que o médium consegue perceber visualmente, não com esses olhos físicos, lógico, né, gente? Mas com os olhos da alma, eu diria assim, o mundo dos espíritos. Ele consegue perceber muito além do ambiente material, do ambiente físico. De repente, de súbito, desabrochou a clarividência. Eu tenho amigos que falam assim, Alex, se acontecer um trem desse comigo, eu passo para o mundo dos espíritos rapidinho, que eu vou dar um tibum, eu vou desmaiar. E se não tiver cuidado, não, eu desencarno na hora, né? Mas isso foi o que aconteceu com ele. Gente, sabe o que aconteceu? Imediatamente ele viu Antônia, a esposa que desencarnara, rediviva, ao lado dele. Olha isso. A Lila fala, né, que se a Betinha desencarnar, mãe, a senhora não vem com graça de aparecer para mim. Que eu morro. Eu morro se a senhora aparecer. Chorando, ouvia a pronunciar as antigas frases de carinho, de confiança, a pedir-lhe mais ampla renovação. Ele já tinha iniciativas renovadoras, né? Ela pediu, olha, você pode ir mais, né? Vamos. Desde essa hora, a existência de Pires mudara completamente. Gente, ele já havia promovido uma mudança na vida, a partir do momento que a clarividência apareceu de súbito. Ele se viu diante da esposa, que lhe trouxe palavras carinhosas, há muitas frases parecidas, né, semelhantes às de antes, né? E aquele estímulo, você pode ir mais, aí sim, aí a vida dele mudou mesmo. Ele estava sozinho, continuou, mas desfrutando de uma alegria misteriosa. Ele não acreditava apenas, ele sabia, ele tinha certeza. Muitas vezes essa é um conceito muito interessante da fé, né? Não é simplesmente acreditar apenas, né? Uma certeza, uma segurança muito grande. Reencontraria a esposa abnegada e inesquecível num mundo melhor. Se o motivo da tristeza maior dele era a ausência, a morte, né, da companheira, e agora percebendo que ela continuava mais viva do que nunca, ele, com aquela certeza de que o reencontro seria algo certo, aí pronto, aí o homem retomou as forças mesmo, né? E por isso, já não era somente o arrendatário das terras que possuía. Fizera-se de todos os meeiros e assalariados o amigo e o benfeitor, reformara os próprios hábitos. Ou seja, ele, diante da relação que mantinha com os funcionários, tal, com os parceiros ali, ele ampliou isso. Viraram realmente amigos mesmo, né? E até a estrutura de negócios ali foi facilitada
né, para colaborar com o progresso daqueles que o cercavam. Dispunha de horário para visitar os doentes e tinha tempo para conversar com os meninos esfarrapados da vizinhança, fosse para solucionar-lhe as necessidades ou para guiá-los, né, num aproveitamento da escola. Olha o que é uma transformação, gente. Com a vida transformada, surgiram, no entanto, um problema. Que problema seria esse, hein? Que problema que surgiu? Gente, mas ele vinha de um grande problema. De repente se organiza, a vida transforma, tudo de vento em polpa, né? E de repente, problema. Olha, isso aqui vale um comentário, hein? Tanto Jesus, que foi o Consolador primeiro, né? Quanto a doutrina espírita, ambos não prometem desaparecer com os nossos problemas. Você já viu em algum lugar Jesus falou assim, vou acabar com seus problemas? Não, comigo o fardo vai ser leve. Ele não fala assim, comigo não tem fardo para carregar. Não, comigo o jugo é suave. Ele não fala assim, comigo, fica tranquilo que nós vamos tirar a canguinha, você vai ficar livre, leve e solto para ir e vir e fazer o que você... Não, comigo o fardo suavizará, o jugo será mais leve. Entendeu? Porque com o nosso querido Pires aqui, surgiu o problema. Que problema será esse, hein? Cantemos, depois a gente volta aqui para saber o que aconteceu. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Muito bem. Com a vida transformada, surgira, no entanto, um problema. Gente, Alex, vocês estão só falando de problema nesses Evas ultimamente, mas é isso? Nós estamos falando das causas, das consequências
e especialmente como nós podemos lidar com eles, porque eles são constantes na nossa vida, né, gente? Pelo menos por enquanto. Anselmo, vamos entender aqui a problemática. Anselmo fora caçador inveterado e possuía uma vasta coleção de espingardas e lâminas, revólveres e chuchos, uma espécie de lança, né, gente? Tudo em madeira primorosamente trabalhada, verdadeira sala de armas. Amigos de passagem visitavam-lhe a coleção como quem surpreendia valioso setor de museu. Era tão imensa a sua sala de armas que o pessoal ia lá para passear, para conhecer um verdadeiro museu, né? O acervo de preciosidades era avaliado em 600 mil cruzeiros, incluindo, gente, eu não sei converter essas moedas aqui não, mas era mais de R$ 1 milhão, é muito dinheiro. O acervo das preciosidades era avaliado em 600 mil cruzeiros, incluindo 2 telas notáveis pela precisão dos traços e das cores, em que se viam grandes cães estraçalhando coelhos inermes. Caçada, né? Caçava com cachorros, tal, tadinho dos coelhinhos, né? Você deve pensar. Anselmo envergonhava-se agora de reter semelhante material. Gente, olha o que é a consciência, né, aprimorada, que ela vai nos apresentando. Aquilo que antes nós considerávamos totalmente normal, quanto mais evoluímos intelectualmente, e esse conhecimento ele vai impactando no nosso ganho moral. E aí a gente vai percebendo onde precisa ser trabalhado. Ele já olhava para aquela coleção de armas, ele já não se sentia bem envergonhado. Ele, que ensinava atualmente princípios de compaixão, de caridade, não sentia satisfação em contemplar aquilo. Com o desapontamento de quem pedia perdão à natureza, recordava o tempo em que se punha a perseguir codornas, pacas, a experimentar o gatilho em pombos, em ambus assustados, perdizes. Nesse dia, parara por muito tempo no paiol velho. Aqui mandara recolher, descontente consigo próprio, 2 grandes alambiques em que fazia a destilação de aguardente. Ó, um segundo ponto aqui, hein? Ele era fabricante de cachaça, gente. Possuía 2 alambiques. Ele já tinha pedido, ó, desmancha isso aí, pega tudo, vai lá e bota lá dentro daquele barracão lá. E ele foi lá, ficou observando aqueles alambiques guardados. Ora, pensou ele, espírita, como incentivar o alcoolismo? Não tem condição. Alambiques no engenho, agora, não tinham razão nenhuma de ser. Desparafusou as máquinas, desmanchou tudo e colocou tudo lá no galpão de bugigangas. Juntou tudo lá. Alambique, aquele monte de armas, o museu, montou aquele negócio lá. Olha isso. Em seguida, num ato de bravura moral para consigo mesmo, juntou os colaboradores, foi lá e pegou o restante de todas as armas que tinha, aquela coleção de armas, e transferiu tudo, que por muito tempo, né, com grandes investimentos, ele conseguiu, né, adquirir. Juntou isso tudo lá. Espingardas de suas costumeiras excursões à região do Araguaia, armas que haviam pertencido ao Conde Deu, bom, armas que haviam sido usadas pelo seu bisavô em terras do Paraguai, armas que o sogro lhe deixara em recordação de afanosas caçadas de javali em Mato Grosso. Aí, Tana de Deus, olha, caçava javali na sua terra, né? Juntou-as aos 2 grandes painéis que lembravam pobres coelhos expondo vísceras sangrentas e comunicou à governanta que a sala de armas teria outro destino. Tudo amontoado lá no galpão. A seguir, Anselmo pensou como desvencilhar-se
de semelhantes apetrechos. Fazer o que com aquilo? Se você estivesse no lugar do Anselmo, o que você faria? 1 milhão. Dava para organizar aquele espaço Geraldo Mendonça inteirinho lá ainda com os projetos futuros, tudo prontinho. Não mais fabricaria aguardente. Não mais caçaria animais indefesos. Entretanto, o material significava uma fortuna interessante. Considerável, né? Vendido, resultaria em patrimônio importante para qualquer instituição de beneficência ou conseguiria ajudar a independência econômica de qualquer dos abnegados companheiros de serviço que o cercavam. Mas seria justo, refletiu, entregar aos outros o que se fizera prejudicial a ele mesmo? Ele vendia, pegava dinheiro, mas aí esse alambique continuaria produzindo em algum lugar, as armas utilizadas por outras pessoas e assim por diante. Isso seria justo? 2 dias se passaram sem que a solução lhe viesse a pergunta íntima. Sabe, quando você está com aquela dúvida, está martelando e pedindo a intuição, o que eu faço, qual escolha, que caminho tomar? 2 dias e nada, gente, nenhuma ideiazinha de como resolver aquela situação. Cantemos, por gentileza? Vamos ajudar a pensar. Nada que nos prenda, nada que limite, nada que acorrente o nosso sonho ao chão, nada que escravize os nossos pensamentos, pois o amor dá asas e queremos é voar. Tudo que nos solte, tudo que liberte, tudo que nos faça saudáveis e felizes, tudo que ilumine o corpo, o coração e a mente, pois o amor dá asas e nascemos pra voar. O universo nos espera e o futuro agora. Tudo que nos solte, tudo que liberte, tudo que nos faça saudáveis e felizes, tudo que ilumine o corpo, o coração e a mente, pois o amor dá asas e nascemos pra voar. O universo nos espera e o futuro é agora. O coro dos passarinhos hoje, hein? Gente, parou de chover, então a gente veio para Mangueira de novo. Terreiro. A gente não estava aqui debaixo da mangueira porque estava chovendo bastante e quando parava os bichinhos aqui estavam assim, né, passeando muito, estava um pouco complicado, aí vinha uma ventania. Hoje amanheceu bem
ensolarado e a gente veio trazer os passarinhos de volta. Eu estava observando a live de ontem, muita gente perguntando os passarinhos, cadê os passarinhos, cadê os passarinhos? A gente estava gravando dentro de casa, né, e numa hora que os passarinhos já tinham ido repousar. Hoje a gente está gravando mais cedo, né? O de ontem nós gravamos já no finalzinho do dia, então muitos passarinhos eles dormem cedo e acordam bem de madrugada também, né, Quando às gente? 4h30 da manhã. Muito bem, vamos para frente aqui, porque essa história está interessante, eu estou querendo saber onde que isso vai chegar. Gente, então diante daquela dúvida ele resolveu fazer uma prece, isso aqui é interessante, ó, oração para que o nosso ser se coloque, né, numa posição mais receptiva, mais acessível para escutar as respostas, as sugestões que vêm do alto, né? É silenciar aquela postura assim mais intimista, de olhar para dentro. Ele orou e pediu a inspiração do alto. Contudo, mesmo assim, a ideia-chave de como resolver aquilo ali não lhe surgiu à cabeça. Em razão disso, intrigado, ele resolveu ir até a cidade próxima, onde consultaria um benfeitor espiritual através de um médium amigo. Expor-lhe-ia o caso. Isso aqui acontece mais, hein? Ah, companheiro ali é médium, tem um mentor ali que sempre está lá na casa espírita, traz umas mensagens muito bacanas e tal. Eu já vi muita gente mandar mensagem pro Divaldo, sabia? Ele está numa indecisão daquela assim, fulano, você conhece o Divaldo? Pai, conheço. Você podia perguntar para ele, pedir para ele perguntar para a Jana de Anjos, sei lá para quem lá, o que eu faço, que decisão que eu tomo, né? A gente faz isso. Tem gente aqui que já fez isso. E a gente às vezes não faz por mal, né? Você quer não errar, né? Você não, quer exato. Não cometer o erro, né? Isso mesmo. Essa é a intenção dele aqui, ó. Olha só. No entanto, o instrumento que recorreria estava ausente. Ele não achou o médium. Instrumento, gente, o médium é um instrumento da espiritualidade, né? Cadê o companheiro? Não estava lá. Pires visitou esse e aquele amigo. Ele já estava lá na cidade, não foi visitando os amigos, né? E trouxe a questão à baila, né? Jogou a questão na roda lá. Chegava no amigo e contava a situação. Gente, eu estou nessa e nessa situação. O que vocês acham que eu faço? Mas nenhum desses amigos, depois de ouvi-lo, emitiu uma opinião em caráter definitivo. Ninguém quis pôr o pé na peia. Você já escutou essa história lá em Baeté? Ninguém quis pôr o pé na peia. Aqueles que davam a sugestão, sabe assim, tudo incerto. Falavam assim, muito dinheiro, né, Pires? Quase 1 milhão, hein? Pois é. Mas não falava assim, faz isso, faz aquilo, vende, não, muda, não sei. E a resposta vinha reticenciosa, né, de quase todos. Pires, desalentado, tomou a charrete para a volta e outro assunto não lhe vinha ao pensamento que não fosse um montão das coisas indesejáveis a esperar-lhe a decisão. Quase ao chegar em casa, porém, não somente avistou o bambual novo. Ah, você lembra que eu te falei de bambual? Aqui, ó. O bambuzal, se você preferir, né? A dançar no vento. Como grande parada de bailarinos. Essas fazendas mais antigas, aqui o povo conheço meu povo criado na roça, né? Ou então que os menos experientes sempre estavam na roça, né? Então era natural que você chegava assim nas proximidades da sede da fazenda, né? Tinha aquele monte de pés de bambu ali, não era? Tinha uns bambuzinhos, o pessoal fazia vara de pescar, aqueles maiores, né? Na época ainda não tinha assim tanta serventia como hoje, né? Hoje essa turma aí dos artesanatos, até da construção civil, né? Já desenvolveram até umas variedades diferentes aí de bambus, outros inclusive usando para alimentação também, né? Naquela época não tinha tanta serventia como tem hoje, mas sempre nas propriedades tinha os bambuais aí, né? E tava lá, né? Você imagina um vento ali, porque bambu é muito flexível, né? Então é lindo, né? O bailar deles. Ficava aquele
aquela ginga lá, né? Mas também, além de avistar os bambus lá todos, bailarinos, né? O Zé Guindo. Zé Guindo era o antigo funcionário da fazenda, né? Montando o alazão de serviço, né? O cavalo de serviço lá, em plena disparada. Lá vem o Zé Guindo, mas esbaforido, como diria lá em Baeté, né? O que está acontecendo, né? O seu Anselmo pensou assim, gente, o que está acontecendo que esse homem está vindo disparado desse jeito, né? E o inquieto sitiante não teve muito tempo de perguntar, porque o Zé já se acercou logo do veículo, ele não precisou nem perguntar nada. O homem chegou ali e já falou assim, seu Anselmo, vem depressa, anda logo, e vamos, o senhor precisa ver um negócio ali, vamos, aquela apavorada. E disse que o Anselmo falou assim, homem de Deus, o que está acontecendo? Fala logo, rapaz, vamos. Ele falou assim, não dá tempo de falar, não, vem aqui, vamos. E saíram os dois, assim, disparada, né, na direção da propriedade. Cantemos, por gentileza. Você estava querendo saber o acontecido, né? Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Se eu irei, viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. A paz. A paz. Ô, musiquinha boa, até um galo cantou, você escutou? Esse galo tá desregulado é que ele ficou feliz, cara. A moda quis dar uma participação. Também a gente não faz o
a gravação na madrugada para dar oportunidade para o galo cantar na hora que deve, né? Não, e essa musiquinha é fofa, né? Muito bem, gente. Nós já vamos agora para a conclusão, né? Para o encerramento aqui da mensagem retirada do livro Almas em Desfile, né? Mensagem ditada pelo espírito Hilário Silva, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, gente, lá vem o Zé Guindo. Seu Anselmo vem depressa, anda logo, que o trem tá feio. O que tá acontecendo, homem? E aí o Zé Guindo falou assim, incêndio no paiol. Tá pegando fogo. Mas como assim? Que paiol? O paiol que o senhor guardou os alambiques, seu Anselmo. O senhor acredita que as crianças começam a brincar com fogo lá perto do paiol e o fogo tomou conta daquilo lá tudo? O senhor vem depressa, anda logo, vamos que vamos. E aí, gente, o Anselmo, como se o Hilário Silva usou a palavra alijasse, né? Como se ele, assim, descarregasse uma carga daquelas das mais pesadas das costas. Quando o Zé Guindo deu a notícia que o paiol com os alambiques, com as espingardas, os revólver, aquelas armas todas, ela estava pegando fogo, gente, o semblante do seu Anselmo, ele se iluminou. Mas foi uma alegria que veio assim no semblante dele, sabe? E ele assim demonstrou aquilo todo, assim, mas aquele sorrisão, né? E aí ele não conseguiu se conter, ele entrou numa gargalhada, sabe aquela gargalhada das melhores? Aí o Zé Guindo olhou para a cara dele assim, sem entender, e falou assim, patrão, o que está acontecendo aí? Não estou entendendo. Gente, o Anselmo respondeu assim, alegremente, prepara o print aí, por favor, para a resposta do Anselmo diante daquela indagação do moço que estava ali na frente dele, né, desesperado, porque estava tudo queimando, aquele patrimônio gigantesco, né, e ele sorrindo, alegre, feliz, e o moço pergunta, o que está acontecendo? Como é, que há? E o Anselmo olha para ele e fala assim, graças a Deus, graças a Deus que esse trem pegou fogo. Gente, o Pires havia encontrado a solução do problema que tanto o acabrunhava. Mas o empregado, né, guardava a convicção ali de que o patrão estava ficando era caduco, já tinha passado da idade, estava ficando era doido. Como é que toma um prejuízo daquele tamanho? Sai rindo. Sai rindo. Acabou a história. Eu te pergunto, e aí? O que nós aprendemos? Agora você entende por que nós escolhemos essa imagem, né, para servir como capa do nosso evangelho? Aqui um bombeiro aí, né, no meio de um monte de fogo aí do incêndio, né? O nosso abraço é a todos esses irmãos que buscaram na profissão de bombeiro, né, levar adiante a sua encarnação aqui, que é uma atividade muito nobre, né, que tem que ser respeitada. E aí, lembra que nós falamos no início que hoje o assunto aqui estaria... Eu vi uma palavra aqui, mas eu não lembro, assim, em volta dessa questão do livramento. Às vezes, isso aqui que é interessante, às vezes a gente pensa que a providência divina não está atenta aos nossos pedidos. Quantas preces que ele fez, quantas intuições que ele rogou, foi atrás, movimentou. Importante também isso, né, de você demonstrar na prática os seus desejos, a sua vontade, que essa vontade esteja conectada, né, como a Alice disse agora há pouco, assim, você está buscando solucionar, você está buscando, né, uma resposta de acordo com aquilo que a sua consciência já te apresentou como sendo, né, cristão, evangélico, aí, do bem. E às vezes a resposta vem de uma forma totalmente inesperada, né? Você fala assim, mas como? Mas você pode falar assim, Alex, mas isso aí não tem nada a ver com a providência divina. Não, se fosse o menino que tacou fogo lá e pronto, acabou. Gente, quem sou eu para julgar isso, né? Mas
Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, pensemos nisso. Por outro lado, o que você acha de pensar assim? Será que tem algo na minha vida que está precisando ser incendiado? Esse algo pode ser coisas, material, né? No caso dele eram coisas, armas, alambique, assim por diante, né? E às vezes você vai, às vezes vai um barracão junto, né, gente? Como é que faz? O barracão não tinha nada com isso. O barracão, fogo no barracão junto ali, porque precisava, não vai, foi no pacote ali, né? Às vezes hábitos. Lembra daquela fala de Jesus, né? Olha, se a sua mão está sendo motivo de escândalo, corte-a e lance ao fogo aí, né? Mais ou menos assim. Tira fora aí. Não é uma história interessante? Assim, não traz muitas possibilidades de raciocínio para cada um aí dentro das suas individualidades, né? Cada um de nós é um universo, a gente já falou isso. Então dá para pensar bastante aí, né? Não tem muita arma para ser queimada. Muito alambique aí que está levando famílias, pessoas, né, a vícios, a perder uma encarnação aí que a gente está precisando deixar que o incêndio leve-se embora, tire isso da nossa vida. E mais uma vez, né, vamos nos recordar daquela conversa inicial, porque muitos de vocês chegaram aqui um pouco depois, em função de outros compromissos, né? No caso do Anselmo, ele chegou rapidamente na conclusão de que, graças a Deus, pegou fogo. Então vamos tentar chegar nessa conclusão, porque ele tinha todo um alinhamento para chegar nessa compreensão, né? Mas muitos de nós não conseguimos perceber isso. A gente olha o incêndio e pensa logo no 1 milhão que foi embora, queimado. E talvez a partir daquilo ali a gente ainda fica, já queimou tudo, mas a gente ainda continua atrelado, né, a toda aquela situação ali, num desespero, numa raiva, num punhado de coisa aí. Não consegue entender instantaneamente que na verdade foi um grande livramento e que o graças a Deus aí deveria ser pronunciado com toda a força, com toda a energia nossa, especialmente com toda a compreensão. Acabou. Você lembra que eu te falei que eu tinha uma história da minha avó? Do graças a Deus, foi mesmo, eu já estava esquecendo. E é acontecido. Ixi, Maria. A minha avó morava aí perto, dessa região aí. Ela do seu Anselmo Pires? É, bem assim. De Santa Quitéria? Eu não sabia não, aí. Ué, você não sabia que minha avó morou lá? Perto de Santa Quitéria, da fazenda Santa Quitéria? Eu não sabia não, aí. Menina, e ela era assim, ela tinha uma criação de cavalo. Certo. E era uma beleza. E ela tinha um adestrador. E a minha avó sempre foi muito religiosa, né? Ai de alguém que falasse algumas palavras que não fosse dirigida a Deus, né? E ela arrumou lá um adestrador de cavalos, mas tinha que ser com muito carinho, sabe? Tinha que ser um cuidado especial. E ela violência de jeito nenhum? Nunca. E ela ficava vigiando, né, o adestrador. É, porque tem uns adestrador que batem nos bichos, né? Fica... Isso não pode, né? E ela ensinou ele a adestrar, né, pro cavalo. Tomar frente, andar, parar, não sei o quê. E quando ela arrumou 2 frases. Quando ela falava Nossa Senhora, o cavalo parava. Quando falava graças a Deus, o cavalo andava. Então eles montavam no cavalo e graças a Deus que o cavalo andava, aquela beleza, né? Aí quando queria parar, Nossa Senhora, o cavalo parava. Então adestrava os cavalos assim. Minguava toada. Minguava toada. Nossa Senhora, o cavalo minguava...
parava, né? Minguava. Então ele ia adestrando, né? Graças a Deus. Quando ele falava, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, o cavalo virava um índio no mundo. Tuxava. Quando ele falava, graças a Deus, assim, ia diminuindo. Andando, mas diminuindo, né? Não, aí quando falava Nossa Senhora, parava. Porque o graças a Deus tinha também a o graças a Deus era o acelerador do cavalo. Isso. E o Nossa Senhora era o freio. Se falava graças a Deus mais rápido, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, ele... Não precisava nem de rédea, nem de espora. Não. Ah, mas então esse homem era bom, né, mãe? E eles pegaram um cavalo lá meio cabuloso, sabe? Meio cabuloso. Cabuloso é o quê? É bem difícil de adestrar, sabe? E aí foi o rapaz lá, montou no cavalo e graças a Deus, e o cavalo tinha atuado uma marcha boa e ele achou bom demais aquilo, ele falou, eu vou acelerar esse cavalo, sabe? E acelerou, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, o cavalo tuchou. Rapaz, tinha um precipício. Ah, não. Não, tinha um precipício. Não, mas tinha mesmo, lá na fazenda, no sítio da Quitéria, lá perto, tinha mesmo, num descambado, que era um negócio então, tinha um precipício grande demais. E ele não calculou muito bem a atuada do cavalo. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, quando estava assim na beira do precipício, ele tirou a mão do troço lá do, como é que chama aquilo? Que ele segura o cavalo? Da rédea. Da rédea do cavalo. Pôs a mão na cabeça, falou, Nossa Senhora! Ele tinha esquecido que podia frear o cavalo com isso, né? Olha quem falou, Nossa Senhora, o cavalo puxou o freio de mão. Parou, na ponta do precipício. Ele deu beiradinha. Uma respirada e falou, graças a Deus. Ah, não. O cavalo tibum com ele lá pra dentro. Ah, mas esse cara também é sonso, hein? Mas na hora do apuro o sujeito não memorizou os comandos do cavalo. Caso acontecido. Aí você pergunta, e o final da história, né? Desencarnou o cavalo. Eu não sei, eu sei que foi isso. Lá você não na sabe, terra, num precipício daquele lá da Santa Quitéria? Foi Menina, assim não sobrou nem o perispírito do cavalo. Aí, gente, ó. Depois é eu que fico desencavalando os bichos aqui, ó. Mas aí, tá vendo, ó? Não, já não sabe. Desencarnou. Não sabe? Nossa Senhora! Só se tivesse um comando pro cavalo voar. Você fala, se tivesse outra reza lá, que o cavalo batia as asinhas e... Isso é a história da minha avó, vou contar algumas também. Nossa Senhora, gente. Ou eu te conto e você conta. Concorrendo, eu só conto coisa acontecida. Eu também. Essas histórias aí, assim, eu não sei, eu não presenciei. Acontecida. As que eu conto é porque eu tenho segurança na fonte. Eu também, a fonte é minha avó. Vou até cantar a música da vovó em homenagem. Muito bem. O povo falou que você não pode ir embora daqui sem cantar. Pode ser amanhã, no de amanhã. Então a música do Beija-Flor para os passarinhos aqui, em homenagem aos passarinhos. Toda hora tem um comentário ali falando isso. Preta velha abençoou, em oração apareceu humildemente, veio em mim e benzeu. Orientou e me limpou, esclareceu, se ajoelhou, pediu a zambi, proteção e paz rogou. O seu galinho de arruda me ofereceu, em suas orações a preta velha não me esqueceu. A preta velha me ensinou que é preciso trabalhar para conseguir um casuar, mas não é pra me esquecer de ser feliz com o que a vida já me deu aqui.
pouco importam as pedras do caminho e as dificuldades. Zambi não vai deixar faltar para mim a tal felicidade. Então nós vamos agradecendo a Deus as bênçãos que nós recebemos, as instruções através das histórias reais, pois são histórias reais das nossas vidas, e a certeza de que Deus não nos desampara, especialmente quando as nossas intenções são sinceras e os nossos clamores são também sinceros. O nosso irmão da história clamou a Deus uma resposta, uma forma, e foi prontamente atendido, não do jeito que ele esperava, mas do jeito melhor. Então que a gente tenha essa confiança em Deus e que esses nossos clamores sejam sinceros. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, por tudo, por esses pássaros, por essa brisa, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra, pela oportunidade de termos um grupo onde somos amigos fraternos e oramos, aprendemos a orar, aprendemos a tornar a nossa vida mais simples, pois viver é simples desde que confiemos na providência divina. Quantos de nós deixamos depoimentos e depois desses nossos estudos mudamos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e estamos todos corretos, pois a recomendação de Jesus foi: amai-vos e instruí-vos. Então essas instruções nos preparam para vivermos melhor o nosso cadinho, o nosso pedacinho, o que é nosso. E pouco importam as pedras do caminho e as dificuldades. Zambi não vai deixar faltar para mim a tal felicidade. Preta velha abençoou, em oração apareceu humildemente, veio e me benzer, orientou e me limpou, esclareceu, se ajoelhou, pediu a Zambi proteção e paz rogou. Que sejamos todos abençoados, que essa brisa leve e fresca possa chegar ao seu lar, ao seu coração, enchendo a tua vida de esperança e de coragem. Deus nos abençoe e conforte a todos, fluidifique as nossas águas, como também os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Muito obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada, Jerônimo Mendonça, Vovó Nem, Chico Xavier, trazendo tantas lições importantes, os colaboradores espirituais que ditaram centenas de livros, trazendo-nos as instruções para um bom caminhar, um bem viver. Que Deus seja louvado. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Muito bem. E esse pé de manga abençoado aqui, vou até tirar uma foto para pôr lá para o povo, para ver o nosso astral aqui. Que beleza. Acabou. Hoje é seu dia. Amanhã tem mais. Gente, esse tema de amanhã também, eu vou te falar uma coisa, hein? Se eu fosse você vai vir amanhã?
Eu vou vir. Então eu também vou Eu vir. vou vir. Lado de luz. É porque tem eu vou não vir, não tem? É, vou não vir. Eu vou não vir, eu vou vir, eu vou não vir. É uma dupla, né? Eu vou vir, eu vou não vir. É, lado de luz, gente. Muito interessante também o raciocínio desse texto. Acredito que vai fazer muito bem, né? Orientar assim, muitos acontecimentos da nossa vida aqui, nos ajudar a ressignificar olhares. Isso é muito importante, tá certo? Então, tá pronto já pra gente já Prontinho. acabar de acabar? Pode acabar, de acabar. Então é isso aí, olha, se precisar falar com a gente, tá aí o telefone, né? Zap Zap. Tá aí eu consegui, anotadinho no né, cantinho. fabricar com a ajuda espiritual 9 telas, graças a Deus. Já já estaremos repassando aí para todos que estão aí esperando, né? Eu tenho mais 9, aleluia, graças a Nossa Senhora, graças a Deus. Pega o beijo. Vamos ver se eu consigo fazer mais umas 2. Isso mesmo, vamos aproveitar. Né? Ambiente inspirador, né? Gente, pega o beijo, que é seu, né? Com toda essa energia desse local, com o canto dos passarinhos, essa brisa fresca do vento, essa luz do sol que aquece, que traz vida, né? Todas as boas vibrações dessas árvores, né? Especialmente desses 2 pés de manga que estão aqui nos abrigando, tá? Da terra também, a qual nós pisamos agora, que tem uma energia fantástica, né? Da água, que está muito próxima daqui. Então, todas essas energias da natureza aí que se condensem e por meio desse beijo chegue a cada um que está conectado nesse instante, que virá posteriormente. Na medida do merecimento e da necessidade, levem aquilo que cada um está precisando, tá bom? Eu vou pegar as energias aqui, ó. Pega o beijo. Ó. Vamos lá? Vai com Deus, beijinho. Até amanhã, gente. Tchau. Muito obrigada pela presença. Então, os passarinhos também mandando beijo. Hoje não veio o tio-piu. Tio-piu, 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 tio-piu.